Fala, Arthur, bom dia. Tudo bem? Fala, Oliveiro. E aí, de boa? Bom dia, bom dia. Deixa eu projetar aqui. E aí? Uai, vocês não fizeram atividade, não? Tô aqui dando uma olhada aqui na atividade. E aí, vocês não conseguiram entrar no Iônica para fazer atividade, não? E aí, Oliveiro, de boa? Tô abrindo ela aqui. Eu vou corrigir ela com vocês aqui agora. Quero... Tenho que descobrir aqui também como é que libera a nota. Depois eu descubro isso aqui. Ah, tá, achei. Aí, vou colocar ela aqui. E aí a gente corrige essas questões aqui hoje. Só um minutinho, tá meio lentinho aqui, mas tá indo. Bom dia, Milena. Tudo bem? Bom dia, Rafael. E aí, tranquilo? Ó, vou colocar a atividade aqui. Aí a gente. Ela tá ficando torta. Não sei o que foi isso, trem. Ficou tudo torto aqui. Mas deixa eu projetar ela aqui assim que vai dar certo. Na tela de lado aqui. Peraí só um minutinho, tá indo, gente. Ela abriu aqui, de repente ela travou. Enter aqui para ver se vai. E aí, Milena? Que o pessoal não fez atividade? E aí, esqueceram também? Aí parece que o site está travado.
eu mudar aqui para ver se vai agora. Vocês estão conseguindo ver a tela da internet que eu projetei? Que está tentando carregar? Ah, pronto. Era o que faltava agora. Travar. Vou até abrir a aula aqui então, que se travar, pelo que está acontecendo aqui, a gente já continuou o conteúdo da aula. E aí eu corrijo ela na semana que vem. Eu vou passar outra atividade para vocês também essa semana, porque eu preciso que vocês façam para entender como que funciona o sistema da iônica, porque depois nós vamos fazer a atividade avaliativa, a prova, né? Aqui na plataforma da iônica, que é a plataforma que nós temos. Então, eu preciso que vocês façam as atividades para vocês entenderem como é que a plataforma, como é que ela funciona, porque senão eu não vou conseguir fazer essa atividade aí com vocês. Deixa eu tentar agora abrir outra aqui. Acho que agora vai. Aí, acho que agora foi. Então, deixa eu projetar aqui para vocês e a gente começa a correção. Agora deu certo. Vocês estão conseguindo ver a página da internet que eu acabei de colocar aí? Atividade genética, terceiro ano. Sim, sim, sim. Então tá. Então eu vou corrigir a atividade com vocês, tá? E aí eu vou passar depois uma outra atividade. E aí, por favor, façam. Vou fazer ela essa semana. Porque aí vocês precisam ver como é que vai funcionar a plataforma de atividades por conta da prova. Que vocês vão fazer prova por essa plataforma aqui. Então vamos. A princesa Kaguya é a lenda japonesa sobre a menina de apenas 10 centímetros encontrada no gomo de um bambu por um casal de velhos sem filhos. Deixa eu só abrir aqui o bate-papo, que aí eu vejo se alguém está comentando. Pronto. Kaguya também é o nome dado ao primeiro camundongo que nasceu em um laboratório a partir de um óvulo fecundado com material genético proveniente do óvulo de outra fêmea. Ou seja, Kaguya tem duas mães e nenhum pai. A pesquisa desenvolvida por japoneses e coreanos corroborou a hipótese de que existem marcações no DNA que o identificam como sendo de origem paterna ou materna, e isso interfere na expressão dos genes. Assim, para conseguir o efeito, foi necessário modificar marcações do DNA de um óvulo para que ele funcionasse como doador de DNA paterno. Essa modificação da marcação do DNA ainda não foi conseguida em humanos e não será sem antes haver um amplo debate na sociedade sobre os limites éticos da técnica. Entretanto, ao menos no caso de Kaguya, ela já é uma possibilidade. Kaguya nasceu com duas mães, mas a técnica permitiria obter filho que tivesse dois pais, desde que fosse utilizado um óvulo anucleado, né? Ou seja, sem núcleo. Nesse caso, diferentemente do que aconteceu com a ninhada
que gerou Kaguya nasceriam. Então, vamos lá. Se a geração, né, de Kaguya lá, a ninhada que gerou a ratinha, veio de 2 óvulos, o que a gente espera? Que sejam gerados fêmeas, por conta do tipo de cromossomo. Aí ele está perguntando, nesse caso, diferentemente do que aconteceu com a ninhada que gerou Kaguya, nasceria apenas filhotes fêmeas? Não. Apenas filhotes machos? Não. Por quê? Porque não tem o cromossomo macho, né? Fêmeas estéreis, aqui nesse primeiro, vamos identificar por quê. Não, por que não é fêmea estéreo? Porque nada fala sobre mutação em forma reprodutiva. Filhotes fêmeas estéreis e filhotes machos férteis? Não, porque não tem cromossomo sexual macho, do macho, né? Filhotes sem determinação sexual, todos estéreis? Não, como eles são de 2 fêmeas, eles têm um cromossomo sexual feminino. Então, na verdade, todos os filhotes são fêmeas. E se fosse um óvulo, né, feito por 2 machos, né, então anucleado, que conseguisse fecundar por 2 espermatozoides, por exemplo, seria um filhote macho e filhotes fêmeas férteis. Por que que quando o filhote ou quando o óvulo é fecundado por 2 espermatozoides, tem possibilidade de ter tanto macho quanto fêmea? Lembra que o espermatozoide ele pode vir com cromossomo X, no caso dos animais, é parecido, né, com o ser humano, com cromossomo X e com cromossomo Y, ou seja, o cromossomo masculino e o cromossomo feminino. Como ele pode vir com cromossomo masculino e feminino, pode ter 3 possibilidades. 3 possibilidades. Pode ser X e X, ou seja, uma fêmea, ou X e Y macho, né? Então, o espermatozoide que entra no óvulo pode ser um X do primeiro espermatozoide e um X do outro, uma fêmea. Um X do espermatozoide, um Y do outro espermatozoide, ou seja, um macho. Se for um Y e o Y, o que vai acontecer é que não gera filhote, né? Então, quando é Y e Y, não tem como gerar, porque é necessário obrigatoriamente, né, a presença do cromossomo X para o desenvolvimento. Então, se fosse um óvulo fecundado por apenas genes masculinos, né, derivados do espermatozoide, seriam filhotes machos e filhotes fêmeas férteis, tá? Tranquilo? Próxima. Antônio e Rosália geraram Pedro, um menino sem qualquer alteração no número de cromossomos em suas células, ou seja, 46. Considerando os cromossomos oriundos de seu pai e de sua mãe, podemos afirmar que Pedro, então, se ele é um menino sem nenhuma alteração no cromossomo, possui 2 pares de cromossomos sexuais? Não, ele tem um par só, X e Y, né? Um par de cromossomo sexual. Herdou de sua mãe 23 autossômicos? Não, 22 autossômicos e um cromossomo sexual. Herdou de seu pai apenas um cromossomo sexual? Certo. Ele herdou o Y do pai, o X veio da mãe. Já que ele é um homem, né? Então o Y veio do pai, o X veio da mãe. Possui 2 cromossomos sexuais do mesmo tipo? Não, porque se fosse do mesmo tipo, seria X e X, seria uma mulher. Herdou 2 cromossomos 21 de sua mãe? Não, porque fala que ele é geneticamente sem alterações cromossômicas, né? Se fosse um cromossomo a mais, 21 da mãe, ele teria uma síndrome, né? Que é a trissomia do 21, que é a síndrome de Down. E aqui está falando que não, que ele é normal em relação ao número de cromossomos. Ok? De boa? Ó, a Isabela entrou. A Isabela, o que você achou da atividade, Isabela? Foi a única que respondeu a atividade. Então, eu vou passar outra atividade essa semana. Eu preciso que vocês façam para entender como é que funciona a plataforma e para fazer a prova, tá? Vamos lá, então, para a próxima. Próxima questão. Atualmente, clínicas de reprodução assistida apresentam técnicas que permitem a escolha prévia do sexo dos filhos. Um dos métodos consiste em colher o espermatozoide do pai e submetê-lo a um processo de centrifugação, separação de elementos de densidades diferentes por meio de um rápido movimento de rotação, de modo a separar os espermatozoides que carregam o cromossomo Y mais leves e que geram meninos, dos que contêm o cromossomo X, mais pesados e que geram meninas. Trata-se de um enriquecimento de amostra seminal,
com maior quantidade e determinado tipo de espermatozoide, X ou Y. Vale ressaltar que funciona apenas para homens, com contagem espermática normal, com pequeno aumento na probabilidade de gestação do sexo desejado. A outra técnica feita a partir de biópsia da célula do embrião fecundado in vitro, que detecta o que possuem apenas cromossomo X e os que possuem cromossomo Y. Por se tratar do embrião, envolve princípios éticos e só é liberado pelo Conselho Federal de Medicina nos casos de doenças ligadas ao cromossomos sexuais, como é o caso da hemofilia. Essa doença genética ligada ao cromossomo X tem caráter recessivo, o que implica em 50% de possibilidade de mulheres normais portadoras do gene gerarem um filho do sexo masculino afetado. Assim, pode-se concluir que, então, o que acontece? Se essa mulher ela tem e o cromossomo ele é recessivo, significa que caso o homem tenha doença e ele receba o filho, né, receba um X do homem, um X da mulher, Isabela, é nesse modelo. A prova vai ser nesse modelo. Aí tá marcado, acho que a coordenação deve passar para vocês, né? A data certinho, mas já estão marcando, ou não sei se já até passaram, mas vai ser nesse modelo. Das alternativas, você escolhe, né? Tem um tempo, só que aí vai ser um tempo um pouco mais reduzido, né? Para fazerem mais rápido, porque essa atividade vocês tiveram 1 hora para fazer, né? Aí a prova, ela passou, não passou? Ah, então tá. Então, no caso do dia da prova, né, o tempo vai ser um tempo mais reduzido para vocês fazerem a prova, tá? Então, ó, então, o que acontece? Fala aqui que 50% de chance, né, de probabilidade de mulheres normais portadoras do gene gerarem um filho de sexo masculino afetado. Como, no caso da fêmea, ela doa o X e o homem doa o Y, né? Todo filho que receber esse cromossomo X da mulher afetado, ele vai ter hemofilia. E aí esse é um problema, né? Porque as filhas mulheres não terão, porque se o X do pai é normal e o X da mãe é alterado, a criança vai ser recessiva. Agora, se for um homem e recebe o X da mãe, esse homem já terá hemofilia obrigatoriamente, porque o X da mãe é afetado e o homem tem apenas um X, tá? Então, o que fala aqui é, deixa eu ler de novo, essa doença genética ligada ao cromossomo X tem caráter recessivo, o que implica em 50% de probabilidade de mulheres normais portadoras de gene gerarem um filho do sexo masculino afetado. Assim, pode-se concluir que a escolha prévia do sexo e característica genética do bebê é um direito do casal, não havendo entraves científicos ou questões éticas para essa solicitação? Tem, né? Entraves científicos, questões éticas. Por quê? Primeiro, o entrave científico é que você não tem como garantir 100% que esse óvulo escolhido seja, com esse espermatozoide escolhido, seja realmente com aquela característica genética, né? Segundo lugar, se for um embrião, aí tem a discussão ética, né? Porque você vai ter que excluir os outros embriões que não se encaixam ali naquela característica escolhida, ou seja, o sexo escolhido da criança. Próxima. As clínicas se utilizam do procedimento de fertilização em diferentes temperaturas para determinação do sexo, assim como acontece em répteis, em que a alta temperatura de incubação dos ovos propicia o nascimento de machos? Não, isso não acontece no ser humano. Lá no ser humano e nos mamíferos de maneira geral, o gene, ou o sexo, na verdade, já vem determinado a partir do cromossomo. No caso dos répteis, o que acontece é o sexo é determinado pela temperatura da choca, né? Ou pela temperatura do ambiente em que vai existir a choca. Então, não acontece isso para o ser humano, tá? Então, o que acontece no ser humano é o que ele falou. Pode ser por densidade, em que vai lá fazer o processo de rotação dos espermatozoides, escolher só o que tem Y ou só o que tem X, ou vai tirar uma célula do embrião desenvolvido e ver se é XY ou XX, tá? Como o cromossomo Y é o mais curto e possui menos genes que o cromossomo X, a diferença de massa entre o espermatozoide é o princípio da técnica de aumento na probabilidade da gestação de sexo desejado. Perfeito? Por quê? Porque como o cromossomo X é muito maior que o cromossomo Y, quando centrifuga, ele vai pesar mais. Então, ele vai para o fundo lá do tubinho
e o cromossomo X fica na superfície porque ele é mais leve. Então, essa é a alternativa correta. No caso da doença citada, é possível selecionar por meio de fertilização in vitro com diagnóstico pré-implantacional um embrião do sexo masculino para o casal que certamente não terá hemofilia? Ó, o que ele está falando aqui? No caso da doença citada, é possível selecionar por meio de fertilização in vitro com diagnóstico pré-implantacional, ou seja, fez só in vitro, então tá ali só os primeiros dias depois que fecundou, tá? O embrião do sexo masculino para o casal que certamente não terá a hemofilia. Se a mulher tem a hemofilia, é mais difícil fazer esse teste, por quê? Porque você teria que fazer uma leitura genética da característica do embrião, tá? O que ainda não é possível. Professor, mas se as pessoas fizessem essa característica genética, essa leitura genética, isso poderia acontecer? Poderia, mas essa leitura não é feita. Por que essa leitura não é feita? Porque você veria todas as características daquele indivíduo. E aí entra também no princípio ético. O enriquecimento da amostra seminal é seguro e com 100% de êxito quando o homem está com contagem espermática normal? Não. Por quê? Porque pode ser que naquele meio dos cromossomos que ficaram em cima, que acharam que era cromossomo Y, tem algum cromossomo X, algum espermatozoide, ou embaixo desceu, né, por algum problema, alguma característica, ele desce, e aí lá embaixo, junto com os cromossomos X, tem um cromossomo Y. Então, pode acontecer erros também. Não é uma técnica 100% garantida, tá? Aumenta a probabilidade, mas não tem 100% de garantia. Pessoal, alguma pergunta até agora? Carlos, Arthur, Gabriel, Isabela, Milena, Nicole, Oliveiro, Rafael. Perguntas? De boa? Então, bora. Ó. Próxima. Um mistério dos animais que são metade macho, metade fêmea. Olhando pelo lado direito, um frango de granja, né, da chefe, não sei se pronuncia assim, se parecia com qualquer galo juvenil, com sua crista e papo vermelho. Mas pelo outro lado, seria possível pensar que se tratava de uma galinha, com seu corpo mais leve e arredondado. Até o comportamento do animal era confuso. Uma hora tentava acasalar com outras galinhas e outra hora punha ovos. Quando a ave morreu, chefe, né, não sei, decidiu assá-la para o jantar. Mas depois de depenada, ficou claro que do lado direito de seu corpo era muito maior que o esquerdo. Ao abrir a criatura, ele se surpreendeu ao encontrar um testículo e um ovário. Era como se alguém tivesse cortado um animal e um galo pela metade e juntado dois corpos sem deixar remendos. Hoje em dia, animais como esses são chamados de ginadomorfos bilaterais. Diferentemente dos hermafroditas, cuja fusão dos sexos normalmente se encerra nos genitais, esses seres têm um corpo inteiro dividido em dois, macho de um lado e fêmea de outro. Oh, meu Deus do céu! E fêmea de outro. Considere uma borboleta ginandromorfa bilateral que apresenta o lado direito macho e o lado esquerdo fêmea nesse organismo. Então, o que vai acontecer se apresentar uma borboleta com essa característica, né, ginandomorfa? Metade do corpo totalmente de macho, metade do corpo totalmente de fêmea. O lado direito pode ser classificado como homogamético, pois há dois tipos de gametas produzidos, considerando os cromossomos sexuais? Não, tá? Então, não vai ter a produção desses gametas em cada lado aí, considerando o cromossomo sexual, tá? Por quê? Porque provavelmente, por mais que apresente a característica, né, ou comportamento, só uma das partes sexuais vai funcionar, que é igual ele falou do caso da galinha, em que ele tentava cruzar, mas só que depois botava ovos, ou seja, a parte feminina funcionava bem, mesmo que tivesse um testículo, mas não tinha a presença do pênis, né? O lado esquerdo pode ser classificado como homogamético, sendo que seus cromossomos sexuais apresentam porções não homólogas? Não, obrigatoriamente tem que ser perfeito, homólogo.
O lado esquerdo pode ser classificado como heterogamético, uma vez que a fêmea possui 2 cromossomos sexuais iguais? Não. Aí, se ela apresenta 2 cromossomos iguais, seria homogamético, né? Por quê? Porque os cromossomos sexuais idênticos. O lado esquerdo pode ser classificado como heterogamético, sendo o óvulo o gameta responsável por determinar o sexo da descendência? Exatamente. Então, ó, o lado esquerdo pode ser classificado como heterogamético, sendo o óvulo o gameta responsável por determinar o sexo da descendência. Quando a gente fala de borboleta, a gente tem uma diferença, né, do que nós encontramos nos mamíferos, por exemplo. Por quê? Porque a fêmea é quem vai ter a capacidade de determinar o sexo e não o macho. Porque é o contrário, tá? No caso de alguns insetos. As fêmeas são X e Y e os machos são XX, tá? Então é trocado. Então quem determina o sexo seriam as fêmeas e não os machos, como acontece na espécie humana. O lado direito pode ser classificado como homogamético, ou seja, tudo igual, já que a borboleta e mariposas, o padrão de determinação do sexo é igual o que acontece em mamíferos? Não, acabei de falar, né? É o contrário, são as fêmeas que determinam o sexo, tá? Ok? Tudo bem? Para um determinado caráter fenotípico, lembra que a gente falou o que é fenotípico, né? Característica visual. É o conjunto de características que o organismo exibe como frutos do seu genótipo. No entanto, no molusco hermafrodita Linae peregra, ocorre algo diferente. Neste animal, há 2 tipos de fenótipo da concha, tá? Então, tem uma concha que é dextrógira, que é virado para a direita, e uma concha levógira, que é virado para a esquerda. Então, é a concha que determina essa característica fenotípica, tá? Neste animal, há 2 tipos de fenótipo de concha, que não são determinados pelo genótipo do próprio indivíduo. A prole formada pela fertilização de óvulos vindo de um parental com genótipo azão-azão ou azão-azinho tem conchas destrógiras, ou seja, é um caráter dominante. Já a prole formada pela fertilização de óvulos vindos de um parental azinho-azinho tem concha levógira, tá? Então, é uma característica recessiva. Se óvulos de um molusco azão-azinho forem fertilizados por espermatozoide de um molusco azinho-azinho, as probabilidades de ocorrência dos indivíduos azão-azão, azão-azinho, azão-azinho levógiro, azinho-azinho destrógiro, né? E azinho-azinho levógiro na prole resultantes são respectivamente. Então, o que acontece? Para que ele seja destrógiro, azão, azinho, tá? Significa que o parental tem que ter o alelo azão, ter doado o alelo azão, e o outro ter doado o azinho, azinho. Então, tem como ser azão, azinho, destrógiro, azão, azinho, levógiro, tá? Azinho, azinho, destrógiro e azinho, azinho, levógiro. Então, observe que existe essa de acordo com o texto, né, ele pode falar que existe essa possibilidade. Mas, como a gente sabe que o alelo é dominante, e ele explicou aqui em cima, qual é a probabilidade nas proles resultantes? Então, já que é dominante, azão, azinho, ele vai ser destrógiro, azão, azinho, ele vai ser levógiro, azinho, azinho, destrógiro e azinho, azinho, levógiro. O que a gente sabe? Que azinho, azinho aqui, ele, então, tem essa característica levógera de acordo com a fecundação. Então, qual que é a probabilidade, né? Aqui no meio, na verdade, é uma barra, não é interrogação. Eu acho que a hora que passou para cá, ficou. Então, vai ser 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 25% de cada um? Não. Lembra quando a gente faz o cruzamento, azão, azinho com azinho, azinho? Eu tenho 50%, 50%, tá? Então, 50% vai ser azão, azinho, destrógiro. 0, azão, azinho, levógiro. 50% azinho, azinho, destrógiro. E azinho, azinho, levógiro, 0, tá? Então, o cruzamento vai ser esse daqui, tudo bem? Quando nós formos ver agora, na próxima aula, as partes do cruzamento, eu explico melhor para vocês como que isso acontece, mas é aquele mesmo cruzamento que vocês aprenderam
antes, tá? Faz o quadro de Punnett, coloca azão, azinho de um lado, azinho, azinho do outro, e a gente tem a porcentagem que vai ser azão, azinho destrógeno e azinho, azinho levógeno, que é o que tinha constado aqui pra gente no texto, tá? Então, sempre azinho, azinho levógeno, azão, azinho, sempre destrógeno. Então, por isso que a proporção vai ser, vai ser essa daqui, tá? Pessoal, entenderam? Carlos, Arthur, Gabriel, Isabela, Nicole, Oliveiro, Rafael. Conseguiu entender? Que é aquele cruzamento simples que a gente faz no quadro de Punnett. E aí? Rafael, ok. De boa, de boa. Então tá. Então vamos continuar aqui fazendo a correção para ver até onde a gente consegue terminar. Ó, no eletograma abaixo, a menina 2,1, ou seja, essa que está marcada aqui, tem uma doença determinada pela homozigose quando é o alelo mutante do gene localizado no autossômico, ou seja, não é cromossomo sexual, é cromossomo autossômico. Então, o que acontece é o seguinte: se ela tem a doença ligada a um cromossomo recessivo, tá? O que vai acontecer? Os pais dela têm que ser azão, azinho, e ela azinho, azinho. O irmão dela pode ser azão, azão ou azão, azinho, tá? A probabilidade de que seu irmão 2,2 clinicamente normal possua alelo mutante é. Então tá, vamos pensar o seguinte: se o pai for azão, azinho e a mãe for azão, azinho, que é o que obrigatoriamente eles têm que ser, para que essa filha 1 seja marcada como apresentar a doença, quando o azão, azinho faz cruzamento com azão, azinho, a probabilidade aqui é de ele vai ser azão, azão, 2 azão, azinho ou 1 azinho, azinho. No caso dela, foi a probabilidade de 25% ou 1/4. No caso do irmão, está perguntando qual a probabilidade dele ser azão, azinho. Para ele ser azão, azinho, tem que ser 50%. Por quê? Porque vai ser aquele, no cruzamento de azão, azinho com azão, azinho, tem aquela regra de 3/1, lembra? 1 azão, azão, 2 azão, azinho e 1 azinho, azinho, que é o caso dela. Então, ele quer saber qual a probabilidade desse indivíduo aqui ser. Então, vai ser de 2/3. Professor, por que 2/3? Azão, 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 azinho, azão, azinho. Como ela é azinho, azinho, eu já excluo essa possibilidade dela. Então, dos 3 que sobraram, qual a probabilidade desse indivíduo ser heterozigoto? 2. Então, 2/3, tá? Então, essa resposta aqui é 2/3, porque eu já excluí a possibilidade da irmã. Então, como eu já excluí a possibilidade dela, eu não tenho outra possibilidade aqui, certo? O que daria para confundir é com essa daqui, ó, de 50%, tá? Mas, nesse caso aqui, 50%, eu teria que considerar todo o cruzamento. E nesse caso, eu já estou excluindo a possibilidade da irmã, porque já falaram que a irmã, ela é ou apresenta a doença autossômica. Então, 2/3. O conjunto de cromossomos de uma célula constitui seu cariótipo. Nos humanos, os cariótipos de homem e mulheres são iguais em relação aos autossomos e diferentes em relação ao cromossomo sexual, né? Então a gente sabe, do par 1 até o par 22 é tudo igual, e o par 23, que é X e Y, ele pode ser diferente, X e X ou X e Y. Assim como em outras espécies, humanos podem nascer com alterações cromossômicas em relação alterações cromossômicas em relação ao cariótipo normal. Abaixo estão representados os cariótipos de 3 indivíduos. Então vamos lá. Quais são os cariótipos desses 3 indivíduos? No primeiro, está mostrando que é X e X, uma mulher. No segundo, está mostrando X e X, uma mulher. E no terceiro, está mostrando X e Y, um homem, tá? Então, nesse caso aqui, se a gente olha os outros cariótipos, o que a gente consegue ver de diferente? Vou até dar um zoom aqui para aumentar um pouquinho, para vocês verem essa atividade, essa questão aqui. Dá uma olhadinha aqui. Nesse caso, nós temos uma modificação. Aqui tem uma mulher, XX. Aqui tem uma mulher, X e X. Aqui tem um homem, X e Y.
O que está de diferente nesse contexto todo? O par 21, tá? Que é esse ali de baixo, pequenininho, ele tem uma trissomia no número 2. Olha aqui, ó. Uma trissomia do 21. E essa trissomia do 21 mostra para a gente, então, que esse indivíduo número 2, ele vai ser afetado por algum tipo de síndrome. E no par 21, nós sabemos que é síndrome de Down. Então, nós temos aqui uma menina normal, sem síndrome, deixa eu ver os outros cromossomos, todos em pares, né? Nenhum está passando. No 2, só o 21 que tem uma trissomia, ou seja, uma menina com síndrome de Down. E no terceiro, um menino sem síndrome de Down. Então, assinale a alternativa que indica corretamente cada cariótipo. Então, o que representa cada cariótipo aqui? Opa. Primeiro, o cariótipo 2 representa um homem com síndrome de Down? Não, é uma mulher. O cariótipo 1 representa uma mulher com síndrome de Klinefelter? Não, ela tem X e X, né? Para ser Klinefelter, teria que ter apenas um X. O cariótipo 3 representa um homem com síndrome de Turner? Para ser síndrome de Turner, o que tem que acontecer? Ele teria que ter XX e Y. Ah, não, na verdade, síndrome de Turner é uma mulher que tem síndrome de Turner, tá? Desculpa. Klinefelter é homem, Turner é mulher. Teria que ter um X só. O cariótipo 3 representa um homem sem alterações cromossômicas, certo? Um homem sem alterações cromossômicas. O cariótipo 2 representa uma mulher sem alterações cromossômicas? Não, tem síndrome de Down aqui, tá? Ok, então a resposta certa é o cariótipo 3 representa um homem sem alterações cromossômicas. A presença de barba em algumas raças de caprinos ocorre tanto em machos quanto em fêmeas. Nos machos desses animais, o alelo B1, que determina a presença de barba, é dominante sobre o alelo B2, que determina a ausência dela. Enquanto nas fêmeas ocorre o oposto, ou seja, B2 é dominante sobre B1. Sabendo dessas informações, os genótipos e os fenótipos possíveis desses animais podem ser representados por. Então vamos lá. O que a gente tem que ver aqui? Se for B1 e se for macho, esse indivíduo terá a presença de barba, tá? Se for B2 e for fêmea, esse indivíduo terá a presença de barba, ok? Então, ó, se for ao contrário, ausência, tá? Então, B1 com B1, o bode tem que ter barba, é o contrário que está aparecendo aqui, tá? E a cabra sem barba. Então, essa questão eu já elimino, tá? Professor, como que eu posso fazer para ficar mais rápido para responder questões? Você já vê se existe ali uma possibilidade de eliminação já nas primeiras linhas, tá? Nesse caso que a gente já eliminou. B1, B1. Se for macho, tem que ter barba. Se for fêmea, com barba, deixa eu ver aqui. Nos machos desses animais, B1, que determina a presença de barba, é dominante sobre B2, que determina a ausência. Enquanto nas fêmeas ocorre o oposto. B2 é dominante sobre B1. Tá. Então, B1 e B1, se a fêmea tiver B1, então significa que ela também tem barba. Então, é macho com barba, fêmea com barba. Só se o B2 aparecer, que o que vai acontecer? O bode vai ter barba, porque o B1 vai dominar sobre o B2, e a fêmea será sem barba. No caso B2, que ele é dominante, para fêmeas, né? Aqui o macho ficará sem barba e a fêmea aqui também, B2, ficaria sem barba, tá? Então a resposta certa é essa daqui. Lembrando que o B1, que é o que dá a característica da barba, quando ele aparece junto com o B2 para machos, ele é dominante. E quando o B2 aparece, ninguém tem barba, se ele for B2, B2. Por quê? Porque é um B1 que apresenta presença de barba. Tudo bem? Se fosse aqui, ó, esse aqui que é só o intermediário, B1 e B2, que representa aqui, B1 é um macho com barba, só que o B2 para a fêmea é dominante. Então, fala que ela não terá barba nessa condição aqui. Então, é só esse heterozigoto aqui que a gente tem que observar ele, porque nesse heterozigoto aqui é o que vai apresentar a característica, tá? Então, nesses outros a gente eliminaria fácil também.
B1 e B1, os dois teriam barba, então aqui eu já elimino. B1 e B1, os dois teriam barba, então aqui eu elimino. B1 e B1, aí aqui eu viria, ó, com